Eu quero cumprimentar o Brasil e o mundo na santa paz de Jesus Cristo, na grandeza da sempre eterna misericórdia do Deus da Bíblia, o Deus do meu amor, o Deus do meu amor, o Deus da nossa vida. A mensagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13 em diante. Assim está escrito na palavra de Deus. O título é Jesus censura os escribas e os fariseus. O título é Jesus censura os escribas e os fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 1 ao versículo 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Lembrando que o título é Jesus censura os escribas e os fariseus. A palavra fariseu também, amada igreja, Brasil e mundo, tem um significado de separados ou separatistas. Os fariseus eram separados de toda a justiça de Deus, de toda a obra de Deus. E hoje no mundo, até dentro da igreja de Deus, existem pessoas fariseus, ou seja, separados da verdade, separados de toda a justiça de Deus. Bendigo e exalto o nome de Jesus Cristo, que é o nosso guia. Lembrando que Jesus Cristo, Ele é o nosso guia. Então falou Jesus às multidões e aos fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. A palavra discípulo também significa alunos, aprendizes, seguidores de um mestre. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Aleluia. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amo o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu, a saber, o Deus da Bíblia. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, ungido de Deus, o Salvador do mundo, o Messias. Mas o maior dentre vós será servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amada igreja, a palavra fariseu significa separado ou separatista. Hoje o que mais existe, até mesmo da igreja, são cristãos separados da videira verdadeira. Hoje o que mais existe dentro da igreja de Jesus Cristo são pessoas separadas de Jesus. Pregam a verdade, mas não vivem a verdade. Pregam a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor.
A palavra discípulo também significa aprendiz, seguidores de um mestre. E nós, Igreja de Jesus Cristo, que praticamos a palavra de Deus, queremos que seja de verdade, de fato, eterno até o fim da nossa missão, seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sentido de imitar a Bíblia, fazer o que a Bíblia nos orienta a fazer. Lembrando que um só é o nosso guia, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, ou Cristo. A palavra Cristo também significa ungido de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Lembrando que o nosso guia, o guia da igreja do Deus vivo na terra, nesse texto que acabamos de ler, não é a acepção de pessoa. O nosso guia não é o adultério. O guia da igreja de Jesus Cristo não é a altivez. Lembrando, Brasil, muito que o guia da igreja de Jesus Cristo não é a ambição. O guia da igreja de Jesus Cristo não é a animosidade. O guia da igreja de Jesus Cristo não é a arrogância. Lembrando que o guia da igreja de Jesus Cristo não é a calúnia ou o caluniar. Lembrando que o guia da igreja de Jesus Cristo não é a cobiça. O guia da igreja de Jesus Cristo não é o ser desleal. Lembrando o Brasil e o mundo que o guia da igreja de Jesus Cristo não se chama desobediência. O guia da igreja de Jesus Cristo não se chama desonesto. O guia da igreja de Jesus Cristo não se chama desonrar. Lembrando o Brasil e o mundo que o guia da igreja de Jesus Cristo não se chama desordeiro. O guia da igreja de Jesus Cristo não se chama detração. Lembrando ao Brasil e o mundo que o Deus da igreja de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, o guia da igreja de Jesus Cristo não se chama hipocrisia. O guia da igreja de Jesus Cristo não se chama homicida. O nosso guia não se chama impenitente. Lembrando que o nosso guia não se chama impiedade. O nosso guia não se chama impundícia. O nosso guia não se chama incircunciso. O nosso guia não se chama interesseiro, intriga, inveja, ira. O nosso guia não se chama jactância. O nosso guia não se chama libertinagem. O nosso guia se chama o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Lembrando, amada igreja, que o nosso guia para nossa meditação não se chama lograr. O nosso guia não se chama ocioso. O nome do nosso guia, amada igreja, não se chama orgia, orgulho, ostentar, paixão, parcialidade, parricida, pecado. Amada igreja, o nome do nosso guia não se chama prevaricar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, atenta para o que Deus está nos ensinando e nos exortando. O nosso guia não se chama profanar, não se chama prostituição. O nosso guia não se chama rancor. O nosso guia não se chama rebelde. O nosso guia não se chama rixa. O guia da igreja de Jesus Cristo não se chama roubar, não se chama sacrilégio. O guia da igreja de Jesus Cristo não se chama salteador, saltear, sanguinário, seduzir, soberba. O guia da igreja de Jesus Cristo chama o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. O guia da igreja de Jesus Cristo se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, o Messias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 10. Nem serei chamado guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Um só é vosso guia, o Cristo. Mateus 23, 10. Um só é vosso guia, o Cristo. Que Deus abençoe a todos. Na santa paz do guia da igreja de Deus, o Cristo, ungido de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.